Flechas digitais. Olá a todos e a todas, parentes indígenas. Eu sou Emerson Pataxó e a partir de agora vou conversar um pouquinho com vocês sobre as fake news ditas por Bolsonaro nas eleições brasileiras de 2022. Bem, para justificar o atraso na compra de vacinação contra a Covid-19, o que levou à morte de milhares de brasileiros, Bolsonaro alega dizer que não existia vacina à venda em 2020. Isso é falso. A Pfizer deu a possibilidade do governo brasileiro da compra de um lote de 70 milhões de doses da vacina ainda em agosto de 2020. Além disso, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, foram ofertadas lotes para o governo brasileiro, o qual recusou por 6 vezes. Quando criou o Auxílio Brasil e o auxílio emergencial, Bolsonaro disse que toda a bancada do PT votou contra na Câmara dos Deputados. Isso não é verdade. Dos 50, 48 parlamentares do PT votou contra a PEC dos precatórios. Com relação ao Auxílio Brasil, praticamente todos, cerca de 41, votaram a favor. Bolsonaro diz que pegaram a obra de transposição do Rio São Francisco parada por 10 anos. Isso é falso. A obra começou em 2007. O projeto teve que sofrer alterações e em 2015 Dilma inaugurou a estação de bombeamento do Eixo Norte. Em 2017, Temer inaugurou o Eixo Leste. Então, em junho de 2020, Bolsonaro inaugurou os trechos finais do Eixo Norte e ainda deixou um serviço complementar sem fazer. Bolsonaro diz que não tem nada a ver com orçamento secreto. Isso é falso. Bolsonaro votou o orçamento secreto para 2020, do qual o projeto foi enviado por ele próprio e aprovado no Congresso. Isso movimentou até o ano de 2022 cerca de 34 bilhões de reais de forma obscura. Isso é moeda de troca do governo para obter apoio do Congresso. E tem mais, Bolsonaro disse que só de auxílio emergencial em 2020, o governo dele gastou mais de 15 anos de Bolsa Família. Isso é falso. Segundo os dados do Tesouro Nacional Transparente, ou seja, o portal da transparência criado por Lula, em 2020, o governo de Bolsonaro gastou apenas com o auxílio emergencial cerca de 293 bilhões de reais. Já o Bolsa Família gastou cerca de 434 bilhões nos últimos 15 anos. Bolsonaro alega que Lula permitiu que governadores de seu partido fechassem igrejas. Isso é falso. Veja, em abril de 2021, o STF decidiu que todos os municípios pudessem decidir por restrições às celebrações religiosas no presencial. No entanto, quanto à Igreja Católica, o Papa foi quem determinou o fechamento de cerca de 900 igrejas de forma temporária, apenas enquanto durasse a pandemia para proteger a vida das pessoas. Na ocasião, Lula nem tinha cargo público ou autoridade para impedir os decretos de isolamento social que levaram ao fechamento das igrejas. No primeiro debate do segundo turno, Bolsonaro diz que a garotada leva 3 anos para se alfabetizar e que no governo dele leva 6 meses. Isso é falso. Desde 2017, as escolas públicas e privadas do Brasil contam com um currículo básico chamado Base Nacional Comum Curricular. E, nele, a alfabetização está prevista para acontecer ao longo de 2 anos no ensino fundamental e esta base reúne entidades especialistas em educação. Enquanto a proposta do Bolsonaro é usar apenas um aplicativo de celular para as crianças. E estas não são as únicas fake news, ou seja, notícias falsas que Bolsonaro está disseminando em sua campanha para tentar se reeleger. Existem muitas outras e sempre tentem buscar nas mídias oficiais de notícias
as informações verdadeiras. Meu muito obrigado ao Eri. Flechas digitais.